Olá pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. Dê um like, inscreva-se no canal. Se inscrevendo no canal, você vai ajudar a nossa luta contra essa direita raivosa fascista, que insiste em dar um golpe de Estado na nossa democracia, certo? Então se inscreva no canal, junto nós somos mais fortes, certo? As informações é do site Carta Capital, certo? O Ministério Público denuncia os legistas do Instituto Médico Legal por falsos laudos na época da ditadura. O Ministério Público em São Paulo denunciou os médicos Henri Chibata e Antônio Valentim, que atuavam no Instituto Médico Legal, o IML, por terem elaborado laudos necroscópicos falsos sobre a morte dos militantes políticos Sônia Maria de Moraes e Antônio Carlos Bicalho, ocorrido em 1973, durante a ditadura sanguinária brasileira. A denúncia foi encaminhada à Sexta Vara de São Paulo. Segundo o Ministério Público Federal, os laudos necroscópicos feitos pelos dois médicos omitiram que as vítimas teriam sido torturadas. Sônia Maria e Antônio Carlos integravam a Aliança Libertadora Nacional, um dos grupos mais destacados de oposição à ditadura sanguinária militar, fascista. Ela era viúva do estudante Studer Edgar Angel Jones, que foi morto pela ditadura militar em 1971. Em novembro de 1973, eles foram capturados quando viajavam de São Vicente para São Paulo. Não há informações oficiais sobre o que ocorreu após a prisão dos dois, mas a hipótese mais provável, segundo o Ministério Público, é que os dois tenham sido mantidos em um cativeiro clandestino na zona sul da capital, exatamente na Fazenda 31 de Março, onde eles escondiam as pessoas para torturar e depois matava. Isso era o que a ditadura fazia. E aí os dois foram executados depois de ser muito torturado, barbaramente torturado pela ditadura sanguinária militar fascista. Aí eles foram executados a tiro. Agora, sabe por que executaram a tiro? Para inventar, como eles inventavam sempre, que os estudantes, que eles falavam que eram terroristas, tinham trocado tiro com a polícia. É a mesma coisa quando eles prendem, quando eles matam, inclusive agora que estão matando no Guarujá, é a mesma história. Você veja bem que a história já vem de muitos anos. Eles dizem que estão trocando tiro e matam as pessoas. Só que as pessoas trocam tiro sem arma. As pessoas que são assassinadas nem arma têm. Exatamente, nem arma tem. Nos laudos necroscópicos, os dois médicos legistas teriam, segundo a denúncia, negado a evidência de tortura barbarizada. Eles barbarizaram os dois na tortura. E os dois médicos omitiram isso, limitando a informar que os
militantes haviam morrido em decorrência de perfuração de arma de fogo. Essas informações convergiam para a versão oficial que foi produzida na época de que teria ocorrido uma suposta troca de tiro, que era a maior mentira. Todo o pessoal morria com tiro, só que a troca de tiro, a vítima que morreu não tinha arma de fogo. Inclusive essas duas, a Sônia e a Maria, inclusive eles estavam no ônibus. O ônibus da Cometa, inclusive, que fazia São Vicente e São Paulo. O médico legista Shibata também deixou de identificá-la com o seu verdadeiro nome. Isso para dificultar que a família encontrasse o corpo da Sônia Maria e do Antônio Carlos. E aí eles foram enterrados como indigente lá no cemitério onde eles enterravam todos. Porque o governador de São Paulo tinha liberado, e o governador de São Paulo era o Maluf, e ele tinha liberado esse cemitério, que era onde a polícia e o Instituto Médico Legal enterravam os corpos dos estudantes e das pessoas que eram torturadas e assassinadas em São Paulo. Exatamente. É no cemitério Dom Bosco, em Perus, na zona norte de São Paulo. E a ossada da Sônia Maria, ela foi encontrada só em 1991, por exames cadavéricos, né, que eles falam. Segundo o Ministério Público, relatório necroscópico pós-exumação, em uma análise de fotos registrada logo após a morte, comprovaram a omissão que foram feitas no laudo produzido pelos dois médicos fascistas que tinha no Instituto Médico Legal, que era o japonesinho Shibata, que era um dos piores. Ele encobria todas as barbaridades que a ditadura sanguinária fazia. E que o Esquadrão da Morte, que era composto por pessoas da ditadura militar, inclusive foi organizado pela ditadura militar. O pessoal que não mora em São Paulo não deve conhecer isso, mas a ditadura militar formou em São Paulo um esquadrão chamado Esquadrão da Morte, que era esse esquadrão que matava os estudantes e pessoas que não aceitavam o regime militar. Todos aqueles que não aceitavam o regime militar fascista na época, eles matavam, mas antes de matar, eles torturavam. Exatamente isso. Inclusive teve um caso de um cidadão chamado Valdir, que eles arrancaram a perna do Valdir. Arrancaram a perna vivo. Entendeu? Vivo eles arrancaram uma perna dessa pessoa. Por aí você possa imaginar o que eles faziam de tortura. E para torturar a pessoa, teve um outro cidadão que eles pregaram numa madeira. O rapaz ficou 3 dias pregado, com um pé pregado na madeira. Um prego desse tamanho, enorme, no peito do pé, a pessoa ficou pregada. E esse era o Esquadrão da Morte, que eles barbarizavam as pessoas. Agora, e ainda, para vocês terem uma noção, tem pessoas
que ficam pedindo a volta da ditadura militar fascista. Exatamente. O Ministério Público denunciou Chibata e Valentim pelos crimes de falsidade ideológica e também por falsa... O Chibata era um bandido. E o Chibata também foi denunciado por ocultação de cadáver, porque ele registrava as pessoas com outro nome ou com codinome, que inclusive foi o caso da Sônia Maria, justamente para a família não localizar o corpo. Aí o que eles faziam? Eles enterravam os corpos lá no cemitério Dom Bosco, em Perus, como indigente. Aí as famílias não tinham o corpo. Enterrava todo mundo como indigente. Só para vocês terem uma noção, foram tirados do cemitério Dom Bosco mais de 1.000 ossadas de corpos, mais de 1.000. Para o procurador da República, Andrei Borges de Mendonça, autor da denúncia do Ministério Público Federal, os crimes teriam sido cometidos pelos 2 médicos, não poderiam ser amparados pela lei da anistia, que foi decretada em 1979. E foi anistiado todos os crimes políticos cometidos no período da ditadura sanguinária no Brasil, estendendo o benefício não só para as vítimas da repressão, mas também para os torturadores. Como é que você vai dar anistia para a vítima da tortura? A tortura foi elaborada, inclusive, por pessoas nazistas que estavam assim lá no Senado. E tinha militares que estavam lá, que eram senadores, colocados, biônicos. Eles não foram votados, eles eram biônicos. E eles que fizeram essa anistia, justamente para anistiar os militares, os policiais do Esquadrão da Morte, para não prender ninguém. Inclusive, esse Chibata, que era o médico, ele também foi condenado no caso do Vladimir Herzog. Ele que fez o laudo do Vladimir Herzog, morto em 1975, nas dependências do DOI-CODE. Ele também foi ele que fez a documentação do Vladimir Herzog e mentiu. Ele foi alvo do Ministério Público, segundo o Ministério Público, ele forjou o laudo cadavérico de militantes políticos, entre eles o jornalista Vladimir Herzog. Exatamente, o Vladimir Herzog era um jornalista. E ele não foi preso, ele se apresentou para dar um depoimento. Aí prenderam ele, torturaram ele e forjaram, barbarizaram ele. Aí forjaram o enforcamento. Forjaram. E esse canalha desse Chibata, que era o médico do Instituto Médico Legal, ele forjou os laudos cadavéricos do Vladimir Herzog.
também. Quer dizer, ele forjou de vários. Por isso que agora o Ministério Público está denunciando esses dois médicos, o Henry Chibata e o Valentim. Porque esses dois também eram fascistas, nazistas. Eles também participavam dos crimes da ditadura sanguinária militar, porque mataram muita gente, muita. E agora tem um grupo deles, aquele grupo de bolsonarista que fizeram aquele ato do terror no dia 8 de janeiro, que o objetivo era dar um golpe de Estado para implantar de novo uma ditadura dessas, que matavam as pessoas inocentes. Eles matavam as pessoas, só porque as pessoas não aceitavam a política do governo sanguinário da ditadura militar. Exatamente isso. E eles, agora, por exemplo, que eles querem, o objetivo desses nazistas, fascistas, bolsonaristas, é dar um golpe de Estado para implantar no Brasil uma ditadura militar igual a que foi feita em 64, que matavam as pessoas e enterravam como indigente, como fizeram com vários, inclusive com a Sônia Maria. E com vários, né? A Sônia Maria e o Antônio Carlos também foram enterrados como indigente. Então, não queremos mais ditadura sanguinária no Brasil, certo? Ditadura militar, nunca mais. Pessoal, fico por aqui. E não esqueçam, se inscrevam no canal para ajudar na luta contra essa direita raivosa, fascista, que estão querendo dar um golpe na nossa democracia, para instalar uma ditadura sanguinária igual a de 64, certo? Então se inscreva no canal, junto nós somos mais fortes, certo? Então fico por aqui, pessoal.